Michael saindo do Flamengo. Checamos. Também tem Leonardo Jardim falando sobre a negociação envolvendo Matheus Gonçalves. Pedro hoje se reuniu com o elenco do Flamengo para dar explicações. Também tem a apresentação do novo treinador para o nosso Sub-20 e um cidadão que foi contratado para comandar toda a categoria. Isso é legal. O Wallace Ian, o rei da eficiência do Mengão. Olha que bacana, gostei disso, Ju. Fala galera rubro-negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado e, claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos, galera, é rapidinho, papum, E deu. assim é. Bom, bora começar então com as notícias. Então, como estava tudo muito prematuro hoje pela manhã, a gente trouxe no canal que à tarde voltaria ao tema Michael com mais detalhes. A situação, galera, é mais ou menos a seguinte. Não foi a primeira e, pelo jeito, também não foi a segunda. E se não derem um jeito, não será a última vez que Michael pede para a diretoria negociá-lo. Para quem não se recorda, ele retornou ao Flamengo por uma promessa que ele fez para o até então diretor de futebol, vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz. Tá certo? Com a diretoria sendo substituída, afinal de contas perderam as eleições, a impressão que me passa é que o Michael ficou descontente com isso. As poucas oportunidades também que vem recebendo, junto com isso, participações, venhamos e convenhamos, bem abaixo de que o Flamengo, no momento, está precisando, fazem com que o jogador esteja infeliz. Eu parto do seguinte princípio. Cara, se você não está contente, quer procurar uma oportunidade melhor, nada mais justo de que deixar ele ir. Existem duas propostas, como trouxemos ainda pela manhã. O Al-Duhail do Catar e o Al-Hilal da Arábia Saudita, que tem interesse no jogador. De verdade, acho que vai ter que negociar com essas e outras, com a possibilidade de saída de Michael do Mengão, óbvio. A diretoria vai ter que se movimentar um pouco mais atrás de mais um jogador para essa posição. A gente já vem trazendo nos últimos dias que 2 pontas avançados já estavam na lista do Flamengo para contratação nessa janela. Espero que já estejam, inclusive, considerando essa possibilidade de saída do Michael. Vamos ver como Não é? vai ficar isso, É isso. né? Bom, galera, e seguindo com as notícias, após aquela entrevista forte do técnico Felipe Luiz, logo após o jogo de sábado, quem resolveu se pronunciar agora foi o Pedro. Segundo o GE, já na manhã dessa segunda-feira, o jogador chamou o restante do elenco para uma reunião no Ninho do Urubu. Só participaram jogadores. Felipe Luiz e comissão técnica ficaram de fora dessa. Durante a conversa, ainda segundo o GE, o Pedro fez meia-culpa e reconheceu que o desempenho dele nos treinos da última semana ficou abaixo do esperado. Mas ele também explicou o motivo. Disse que ficou abalado com o vazamento de prints que um profissional do Flamengo o colocava à venda por 15 milhões de euros. Todos devem se recordar desse episódio, né? O Camisa 9 contou que se sentiu desrespeitado pelo departamento de futebol e que isso o afetou diretamente no seu comportamento e desempenho. Ele disse que a sua trajetória no Flamengo foi construída com muita luta e ver alguém da diretoria o tratando daquela forma mexeu muito com ele.
Ele não chegou a pedir desculpas aos jogadores, mas disse que precisava dar satisfação aos seus colegas. Reafirmou que tem prazer em trabalhar no Flamengo, que respeita todos os seus companheiros e também o trabalho de cada um deles. Sobre a entrevista do Filipe Luiz, o Pedro também se manifestou. Disse que concordava em ter ficado de fora do jogo de sábado, diante da situação que ele não vinha apresentando bons treinos, né, galera? Mas que ele ficou incomodado com os termos que foram usados por Filipe na coletiva. Palavras como lamentável e ridículo. Para ele, o tom do técnico foi pesado demais, especialmente por ter sido em público. Ainda de acordo com o GE, amigos, os companheiros ouviram tudo, mas ninguém respondeu ou rebateu Pedro. Foi somente ele mesmo que falou. No sábado, enquanto o time se preparava para o jogo contra o São Paulo, Pedro treinou sozinho no Ninho do Urubu. E dizem que foi um treino bem puxado, bem diferente do que ele vinha apresentando durante a última semana. Os números, inclusive, foram superiores às últimas métricas dele. Agora é o seguinte, né? Vamos esperar aí e ver como que vai ficar essa situação, como isso vai refletir dentro do campo e também nos bastidores do Flamengo. São capítulos que vêm adiante que a gente realmente espera com ansiedade. A gente não está aqui para pichar jogador, para pichar ninguém dentro do clube que a gente ama tanto. Mas essa situação merece esclarecimento, sem dúvida nenhuma. Seguindo com as notícias, ontem o Cruzeiro atropelou o Grêmio. E logo depois do jogo, o Leonardo Jardim, técnico do time mineiro, foi entrevistado. E por lá, a pergunta que não calava era: como anda a contratação de Matheus Gonçalves? Ele foi bastante objetivo na resposta, viu, galera? Ele disse o seguinte: o atacante é visto como um grande reforço para o segundo semestre e a negociação está ganhando força nos bastidores. Aí ele colocou uma coisa que eu achei bastante interessante e vou trazer para vocês. Ele não confirmou o acerto, mas explicou como vê esse tipo de negociação no futebol. E ele dividiu todo o processo em 5 partes. Olha que legal. O clube interessado tem que querer contratar. O clube atual tem que querer vender. O jogador precisa querer ir. Os 2 clubes precisam chegar a um acordo. E por fim, vem a assinatura de contrato, aonde sela tudo. Perfeito. E realmente o processo é esse. O que a gente está vendo nesses últimos dias é que dentro do Flamengo existe uma discordância com relação à negociação de Matheus Gonçalves. Inclusive, na entrevista que o Filipe Luiz deu no sábado, ele só rasgou elogios ao jogador, o que talvez dificulte um pouco todo esse processo do Cruzeiro, que quer se fortalecer com mais um jogador que pertence ao Flamengo. E terminou falando a seguinte frase: às vezes tudo parece certo, mas alguém desiste antes da assinatura. Por isso, o último passo é sempre o mais importante. Com certeza. Não é? Bom, galera, seguindo com as notícias, o Flamengo segue se movimentando nos bastidores e nessa segunda-feira apresentou oficialmente 2 novos nomes para as categorias de base do clube. Chega ao Rio de Janeiro o experiente Alfredo Almeida, que assume o cargo de diretor de futebol dos times júniors, tá, galera? Já o novo técnico do Sub-20, já falamos dele aqui no canal, é Bruno Pivetti, que chega para substituir o Nuno Campos. Os 2 foram apresentados hoje no CT e concederam entrevista coletiva à imprensa. Durante a conversa, Alfredo Almeida destacou que um dos principais focos do trabalho dele será a preparação mental dos jovens atletas, algo que ele considera essencial no processo de formação de um jogador. Concordo com ele. Alfredo tem um currículo de peso, tá, galera? São quase 20 anos de experiência com base, atuando como coordenador técnico em centros de formação de clubes portugueses, lidando com atletas desde a sua iniciação até o Sub-20. Já Bruno Pivetti também carrega aí uma bagagem bem grande, viu, galera? Ele é treinador profissional com licença PRO pela CBF, Comebol e AFA. Eu, hein?
Que isso! Já comandou equipes principais como o CSA e também o Operário. Inclusive, foi campeão estadual com esses dois, tá? E tem passagens marcantes também pelo Atlético Paranaense, onde participou da campanha da Libertadores em 2017. No trabalho com a base, o Pivete também passou pelo Atlético Paranaense, comandou o Sub-20 em 2015, chegando até a final da Copa do Brasil da categoria. Ou seja, dois nomes aí muito experientes e com uma boa reputação na formação dos atletas. Que sejam muito bem-vindos ao Flamengo, que façam um excelente trabalho com a nossa garotada do Ninho. Temos que crescer nas categorias, afinal de contas, é o alicerce de qualquer clube, não tem dúvida disso. Ô galera, só um comentário rápido, eu havia me esquecido de falar sobre isso ontem e hoje pela manhã também. Vocês acham que daria para o Flamengo usar aquele tipo de uniforme que o Bahia usou contra o Atlético Mineiro no sábado? Sinceramente, se eu visse o Flamengo dentro de campo com uma uniforme daquele fazendo propaganda do Super-Homem, eu acho que eu saía correndo. Que coisa horrível! Quem gosta é a garotada, né? A Será? garotada adora, né? Gente, ainda tinha uma capa vermelha nas costas. Ui! Eu falei pro Carlos, olha a capa. Ele falou assim, não é possível que tenha isso. Ele achou que você ficava voando, já pensou? Não. Ia fazer igual o cara do PSG, puxou o Cucurede pelo cabelo e ia puxar o cara pela capa. Pela capa. Imagina o miteiro sendo puxado. Que Meu coisa Deus horrorosa. do céu. Bom, galera, e seguindo com as notícias, o Flamengo venceu o São Paulo por 2-0 no último sábado. E o segundo gol foi marcado por uma verdadeira joia do Ninho. Falo dele, claro, o Wallace Ian. Aos 20 anos, ele aproveitou o rebote do chute de Luiz Araújo e, mandou pra rede. Mas o que mais impressiona não é nem o gol, os gols do menino, mas sim os números do Wallace Ian até aqui, galera. A promessa do Mengão é o jogador do elenco que menos precisa de minutos em campo para marcar gols, superando até nomes como Pedro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Luiz Araújo. Bora ver os números? Wallace Ian, 7 gols em 334 minutos, uma média de 1 gol a cada 48 minutos. Pedro, 5 gols em 737 minutos, uma média de 1 gol a cada 147 minutos. Olha a diferença. Arrascaeta, 13 gols em 2.166 minutos, uma média de 1 a cada 167. Luiz Araújo, 9 gols em 1.903 minutos, uma média de 1 gol a cada 211 minutos. Por fim, Bruno Henrique, 7 gols em 1.877 minutos, uma média de 1 gol a cada 268 minutos. Ou seja, o Wallace Ian não está somente fazendo gols, mas ele está aproveitando muito bem cada minuto em campo para mostrar que ele merece ainda mais espaço no time do Filipe Luiz, né? Fica a dica. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora à tarde. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem pra geral, porque vocês sabem, juntos somos mais fortes. Muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem, uma excelente tarde a todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo. Amigos e amigas, tchau, tchau.